Bem, paz e alegria a todos. É um prazer estar aqui novamente. Hoje, para os nossos 15 minutos de harmonia, eu trouxe uma lição do livro Pão Nosso, ditado pelo Emmanuel Chico Xavier. A lição é intitulada Necessário Acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Grande número de advertícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas, depressa, relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Bem, essa lição, bem oportuna para o momento que nós estamos vivendo, ela vem logo no início citando um trecho de uma carta de Paulo aos Efésios, onde ele fala: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O Emmanuel, logo no início da lição, chama a atenção para a gente, porque inúmeros são aqueles que hoje se dizem cristãos, mas, contudo, no exemplo diário, na vida cotidiana, estão fazendo coisas ou apoiando a ação de outras pessoas que são completamente contrárias aos ensinamentos de Jesus. Muitos se prendem em textos, se prendem na literatura e, de uma maneira distorsiva, tentam justificar a própria atitude e as atitudes perversas que muitos companheiros têm frente à vida. Muitas pessoas inquietam-se, protestam, rejeitam o pão divino, rejeitam o alimento espiritual que nos chega a todo instante, porque preferem permanecer dentro daquilo que é mais cômodo para elas. E aí a gente percebe hoje em dia o quanto isso é triste e lastimável. As pessoas, por defender os seus ideais,
ideais políticos, ideais muitas vezes sociais, ideais econômicos. As pessoas se valem das palavras do Santo Evangelho, elas corrompem e distorcem as palavras do Cristo em benefício próprio e se incomodam quando são advertidas por pessoas mais esclarecidas. Elas ignoram a verdade e preferem permanecer adormecidas. O Emmanuel segue falando que muitas pessoas se acham vítimas da situação, mas nem mesmo essas são isentas da culpa que lhes cabe, porque os recursos espirituais nos chegam a todo momento. E se nós estivermos verdadeiramente dispostos a escutar e a perceber os sinais que nós recebemos do alto, vamos poder transformar as nossas vidas e nos colocarmos nesta existência como verdadeiros servos de Deus. Ele continua dizendo que inúmeros são os convites para que essa transformação íntima aconteça, que muitas vezes os companheiros espirituais nos enviam sugestões santificantes, mas continuamos distraídos. Interpretamos às vezes certos sinais como dignos de louvor, mas não colocamos aqueles ensinamentos em prática. É muito comum vermos pessoas, e isso acontece conosco mesmo. Nós vamos aos templos religiosos, às igrejas, às fraternidades. Nos encantamos com a explanação de algum palestrante, do padre, de algum pastor. Saímos dali revigorados, com aquela palavra de louvor, com aquela palavra de esclarecimento, com aquela palavra de conforto e de consolo. Voltamos para casa naquela noite, temos uma noite tranquila e serena. No dia seguinte, despertamos como se nada tivesse acontecido. Nós não permitimos que a transformação aconteça em nossas vidas. Nós preferimos, na maior parte das vezes, permanecer adormecidos. E aí o Emmanuel fala, é como se os nossos corações não aderissem verdadeiramente aos ensinamentos de Jesus. Nós preferimos ficar dormitando, adormecidos. E muitas vezes somos incapazes de analisar, de refletir sobre os ensinamentos que estamos recebendo. Ele segue chamando a atenção a todos nós, porque muitas vezes, buscando em determinados segmentos religiosos essa luz divina, nós não temos o discernimento de perceber que aqueles que ali também estão explanando sobre Deus, pouco praticam verdadeiramente esses ensinamentos do Mestre Jesus. E ao contrário, muitas vezes esses líderes, como a gente tem visto em todos os cantos, nos noticiários, nas redes sociais, muitas vezes são os líderes aqueles que mais estão adormecidos. E esse estar adormecido é estar distante da luz de Deus. E, infelizmente, estar adormecido favorece com que as ações, as atitudes, as palavras, as escolhas dessas pessoas, mesmo sendo os nossos líderes espirituais, governamentais, essas atitudes
sejam equivocadas. E infelizmente, mesmo ainda estando vibrando do lado das sombras, do lado das trevas, eles conseguem arrastar uma imensidão de pessoas junto deles. Porque essas pessoas, assim como eles, estão adormecidas. E como diz o título da lição de hoje, é necessário acordar. Mas não adianta irmos lá sacudir os nossos irmãos que estão dormindo. É necessário acordarmos primeiro a nós mesmos, porque também estamos dormindo. Se verdadeiramente estivéssemos despertos, iríamos ter paz, serenidade, harmonia para lidar com todas as situações do nosso dia a dia. Acordar é um trabalho constante, é um esforço necessário diariamente. O Emmanuel continua dizendo para a gente que fala-se em Deus, fala-se em fé e em espiritualidade, mas muitas vezes é como se estivéssemos respirando numa atmosfera de escuro pesadelo, como estávamos dizendo agora. É necessário termos discernimento para, dentro das nossas congregações religiosas, aproveitarmos aquilo que verdadeiramente for bom e que verdadeiramente nos auxilie nessa jornada evolutiva. Ele continua dizendo para que possamos seguir adiante no rio da vida, mas que sacudamos o pó que nos impede de permitir que a luz penetre em nós. Então, não estamos isentos da poluição, assim como não estamos isentos da poluição física, que mesmo nossos olhos físicos não percebendo, sabemos que ela existe. Também não estamos isentos da influência negativa de pensamentos obscuros de outros irmãos, da influência negativa de outros seres que conosco convivem direto ou indiretamente. E é necessário estarmos atentos a esses pormenores do nosso cotidiano para não permitirmos que a nossa luz interior, ao invés de aflorar e tornar-se um fogo vivo que possibilita que outras vidas também sejam aquecidas, é necessário que estejamos atentos para não permitir que essas energias sombrias venham abafar a nossa vitalidade, venham distanciar o nosso contato com Deus. E aí, finalizando, o Emmanuel coloca para gente que é necessário que levantemos com esforço pessoal, porque é o Cristo que virá nos esclarecer. A gente pode buscar e a gente deve continuar buscando externamente nas igrejas, nos evangelhos, nos livros sagrados, em todos os recursos que nós dispomos, maneiras de compreender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas quando verdadeiramente entrarmos em contato íntimo com Cristo, quando verdadeiramente nos colocarmos à disposição, como fez o paralítico, quando nos esforçarmos para transformar a nossa vida, o Cristo virá nos curar. E essa cura nos possibilitará ser outra pessoa. Essa cura não apenas irá nos despertar, como também irá transformar as nossas vidas para sempre. Bem, agradecemos a oportunidade que
essa pequena lição de hoje possa ser válida para todos vocês que nos acompanharam. Gratidão.